Então, sexto ano, vamos dar continuidade aos nossos estudos, mergulhando agora sobre os elementos climáticos, tá bom? De antemão, iniciaremos falando do primeiro elemento, né, que é a pressão e a circulação atmosférica. Antes de mais nada, nós devemos saber que a pressão atmosférica, como também a velocidade e a direção do vento, são elementos climáticos e que estão presentes no nosso cotidiano, tá bom? Então aqui eu trago alguns detalhes, né, para que os senhores tenham melhor compreensão, né? Na qual trata-se que a pressão ela pode ser comparada com um peso na onde? Um peso de ar sobre as nossas cabeças, tá? Mas nós não sentimos isso, tá? De forma intensa. Mas nem por isso este processo não deixa de acontecer, correto? Para vocês entenderem melhor como que ocorre isso, tem a imagem da página 6 do alpinista, lembra que nós trabalhamos na nossa primeira aula, na qual onde quanto mais o alpinista vai subindo, né, mais próximo ao nível do mar, ou seja, a altitude ele vai alcançando, as moléculas de ar vão ficando espaçadas, né? E isso permite com que ele sinta esta pressão atmosférica, correto? Então fica aí uma orientação, uma dica para que os senhores possam entender um pouco sobre esse peso do ar sobre as nossas cabeças, correto? A pressão atmosférica também é influenciada pela energia solar. Quanto maior a temperatura, menor será a pressão atmosférica. E quanto menor será a temperatura, maior será a pressão atmosférica. Correto? Então, se existe variação de temperatura média entre diferentes partes do globo, há diferenças de pressão atmosférica entre essas partes, né? Então, por isso que há regiões equatoriais e intertropicais, elas são as que apresentam a maior temperatura média do planeta, né? Já as regiões polares, elas são as que apresentam temperaturas mais frias, tá? Então isso decorre dessa variação de temperatura nas diferentes partes do nosso globo, do nosso planeta Terra, correto? Então, meus queridos, para finalizarmos esta aula, eu não sei se fica visível aí para vocês, eu tentei trazer de forma mais clara, mas vocês podem estar acompanhando. Essa daí é uma imagem, né, ilustrativa da página 17, né, na qual ela simplifica os movimentos de circulação da atmosfera em superfície. Então, no último parágrafo, ele vai discorrer como que acontece este processo, correto? Então, peço que os senhores leiam, né, sobre a pressão e a circulação da atmosfera para entender como que decorre este movimento de circulação. Como vocês podem ver aí, as áreas de alta pressão ocasionam movimentação de grande porção de ar em direção às áreas de menor pressão, caracterizando uma circulação horizontal de ar na atmosfera terrestre. Então aqui, ó, uma movimentação que na horizontal, tá? Aonde vai estar movimentando aqui o ar quente, menos denso, e o ar frio mais denso, correto? No sentido vertical, próximo à superfície,
O ar em região mais quente e mais leve, ele tende a subir. Então, a baixa pressão aqui do ar quente menor, menos denso, ele sobe, e o ar frio mais denso, ele desce para ocupar o lugar da baixa pressão. Então, por isso que isso daqui chama movimento de circulação atmosférico em superfície, ou seja, é um processo circular, correto, meus queridos? E no mais é isso para esta aula. Volto na próxima aula para darmos continuidade a outro elemento climático, ok? Até mais!